Bem-vindos a mais um Personagens aqui pela TV Princesa. Hoje nós vamos receber aqui um médico especialista num bate-papo super divertido que vai esclarecer também muitas dúvidas sobre o câncer de próstata. Vamos saber quem é o nosso convidado de hoje. O nosso programa de hoje recebe orgulhosamente o Dr. Matheus Rezende Marciano Rosa, que é médico especialista em urologia. Já estou aqui com o meu convidado de hoje, Dr. Matheus. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço o convite. Uma honra toda nossa. Vim correndo do consultório aqui para prestigiar vocês. Veio do consultório direto para cá? Consultório direto. O senhor é urologista, né? Isso. Espera aí, doutor. Então, antes de começar a entrevista, temos aqui o senhor quer? Pode pôr um pouquinho também. Às vezes a gente sai correndo, né? Às vezes não, né? Não dá. Brincadeira. O doutor Matheus, o negócio é o seguinte, quanto tempo o senhor já trabalha como médico? Então, faz desde 2010. Passei álcool demais, hein? Passei álcool demais, hein? Desde 2010 que eu trabalho já como médico, né? Fiz minha faculdade em Alfenas, depois fui fazer a minha subespecialidade, fiz a cirurgia geral em Alfenas, depois fiz minha subespecialidade, que é a urologia, no Hospital de Referência da Saúde do Homem do Estado de São Paulo, né? Fiquei mais 3 anos lá. Depois, acabei há 2 anos, eu estou aqui em Varginha, estou trabalhando aqui, estou morando aqui, minha família daqui, né? Todo mundo, estou satisfeito aqui em Varginha. E como que surgiu essa vontade de ser médico? Você sempre quis ser médico? Quis ser bombeiro, astronauta? Jogador de futebol, quase fui jogador de futebol. É mesmo? Só me faltou talento. Né? Tem tantos aí jogando no Atlético, você podia ter chegado lá. Tá osso, né? Não, até jogo bem. Mas, é mesmo? Você cata no gol? Não, jogo na linha. Na linha mesmo? Que posição? Atacante. Que beleza, hein? Mas tô meio quebrado aí, meio fora de combate, mas qualquer dia a gente volta aí na ativa. Aí você desistiu do futebol e passou pra medicina? Aí como faltava o talento pro futebol, né? Aí desde criança eu já via, tem influência do meu pai em casa, meu pai, que é daqui de Varginha, né? Então sempre tive esse espelhamento e nunca pensei em fazer outra coisa, né? Sempre na minha cabeça só tinha medicina e por aí foi. Foi estudando, acabou entrando, fazendo faculdade, tudo. Só que para você escolher uma especialidade, não é só 6 anos de faculdade, vai mais um tempo para você. Não. Como que é? Então, a gente faz 6 anos de faculdade, aí a gente tem a primeira opção, né? O que vai fazer? Aí você escolhe as áreas básicas, cirurgia, clínica médica, ginecologia. Eu optei por fazer cirurgia geral, né? Então, a gente fica 2 anos fazendo cirurgia geral, e a cirurgia geral serve como pré-requisito para algumas outras especialidades, como urologia, que eu escolhi fazer. Então, todo urologista, né, ele tem a formação como cirurgião geral antes. Tá? Ele tem 2 anos de cirurgia geral e depois a gente especializa, fiquei mais 3 anos fazendo urologia, né, para ter o título de urologista. Mas quanto tempo, desde quando você entra na faculdade até você pegar o diploma definitivo lá, quanto tempo? Eu acho que não para nunca, mas até o meu diploma de urologia foram 11 anos. 11 anos? 11 anos. Mas é muita coisa, hein? É um chãozinho bom. Nesses 11 anos de faculdade, coisa que você viu assim que te deu um primeiro impacto, você se assustou, o que foi? O começo é meio difícil, a gente tem que ter, dia a dia, adaptando. Eu lembro no comecinho, eu vim aqui desde o primeiro ano de faculdade, desde a primeira semana, entrava em cirurgia com meu pai, primeira já bambiei, escureceu, desmaiei, sentei na cadeira, dá aquela respirada, é tudo muito diferente, máscara no rosto, calor, aquela tensão, sangue, né? Mas aí depois a gente vai devagar. Tem médico até hoje que não consegue ver sangue, né? Existe. A medicina é muito ampla, você escolhe algumas outras especialidades que não mexem tanto com sangue, né? A nossa é cirúrgica, então aí não tem jeito. Aí você tem que se adaptar bem com isso. Tem que olhar o sangue normal. Não tem jeito, tem que sujar. Você falou que é uma especialidade cirúrgica. Sim. Então você está preparado e apto para fazer cirurgia. Sim. Fimose. Você já fez cirurgia de fimose? Sim. O que é a fimose? Fimose para quem não sabe, hoje é um programa educativo aqui. Nós vamos saber o que é a fimose. A fimose é uma das cirurgias pequenas que a gente faz, né? A gente que faz no consultório mesmo, uma cirurgia bem tranquila, uma pequena, né? A fimose é quando, geralmente, criança tem um anel na pele do pênis que não consegue expor a glande, né? Tem uma dificuldade de expor a glande. Em alguns casos, ela pode até expor e não conseguir voltar. E aí tem que fazer cirurgia de urgência. Mas alguns adultos também fazem fimose ou apenas tem um excesso de pele do pênis que fica proporcionando um ambiente quente e úmido dentro lá da pele do pênis, da glande, e aí fica desenvolvendo infecções de repetição, que a gente conhece muito, que é candidíase,
né, que é muito comum, né? Então, alguns homens podem ter isso de repetição devido a esse excesso de pele ali na região do pênis. Os judeus já fazem isso há mais de Os 6 mil judeus anos. nasceram já são circuncidados. Isso é uma circuncisão, não é isso? Isso, por isso que na população judaica, né, tem menos câncer de pênis. Olha. Né? Porque desde novo ele já faz circuncisão, então já consegue fazer a higiene melhor da região do pênis. E aí, nessa população, eles têm bem menos câncer de Mas pênis. é bem tranquilo, né, essa cirurgia? Só pegar uma pedra, pá, separar e acabou. A da circuncisão, sim, a do câncer de pênis já é um pouquinho mais É complicada. mais complexa. Já é mais complexa. A Aí outra gente também que você faz, já deve ter feito com certeza, porque eu já vi lá no Doutoralha, lá alguns pacientes seus que fizeram. Nossa, o médico é muito bom. É a de, cadê? É aquela lá do... Vasectomia. 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 É. Como que é essa do vasectomia? Vasectomia é uma cirurgia tranquila também, né? De boa. Assim, a gente fala uma cirurgia tranquila, mas claro que todas essas, até pequenas cirurgias, têm risco de complicações. É raro. Ela pode morrer ali, né, da da vasectomia. Difícil, né? Mas pode ter complicações como infecção. Talvez morrer de vergonha. Morrer de vergonha. De vergonha é mais fácil. Mas às vezes como sangramento, infecção, mas é raro, muito raro. Né? A cirurgia é bem tranquila. A gente corta o ducto ali que leva os espermatozoides para ser ejaculado. Né? Então a gente corta a ponte, amarra uma ponta para um lado, outra para o outro, para não ter risco de voltar mesmo. Existe uma pequena parcela que volta ainda. A gente acaba não vendo muito, nunca vi casos, mas acaba tendo que alguns recanalizam e ainda consegue passar. O espermatozoide vem, aí você corta o canal, ele bate a parede. Morre ali? Bate e morre. Não é isso? Assassinato em massa, né? É um extermínio. É um extermínio em massa. E é doloroso isso? Como que é? Não. Só estou perguntando porque vai saber, né? Não, a anestesia com uma agulhinha fina na região do escroto, né? Não, na região... Não é dolorido isso? Não. É o que eu te perguntei, já tomou anestesia de dentista? Já. Tamanho da agulha desse... Aqui no meio da boca aberta. Mas aí... Não, é bem mais tranquilo. É na gengiva, né? Não, é bem tranquilo. A situação... E se tiver já teve um paciente muito medroso, que você teve que... Olha lá um passarinho, ele olhou, aí você vai lá na anestesia? Sempre a gente tem que saber lidar, os pacientes chegam tensos para fazer a cirurgia, né? Chegam para qualquer exame dessa região íntima, né? Da região genital, tanto homem quanto mulher, chega um pouquinho tenso, mas é completamente profissional, o ambiente é completamente, te deixa à vontade, né? Então não tem nada disso, na hora a gente faz com o maior respeito, tem paciente que gosta de brincar, tem paciente que não gosta, né? Então a gente tem um clima mais ameno, uma luz mais baixa, uma música. Uma musiquinha, quem sabe um vinho, né? Quem sabe um vinho. A gente escuta essas piadas o tempo todo. A gente escuta essas piadas o tempo todo. Ô, doutor, deixa eu te perguntar, você mencionou agora que urologia não é só para homens, é para mulheres também. Isso. Porque às vezes tem gente lá no seu consultório que chega lá, tem homens e mulheres lá. Pessoalmente. Mulher também no urologista. Isso acontece muito. O paciente chega dentro do consultório e fala assim, mas deixa eu te perguntar, e aquele monte de mulher lá fora, o que faz? A urologia é uma especialidade que trata todo o sistema urinário, né? Todo o sistema urinário e a parte de reprodução masculina, né? Então, trata de rim, de pedra nos rins, a gente trata muito de pedra no rim. Tem muito caso de pedra no rim, é muito comum, todo mundo conhece alguém que já teve, você tem pedra nos rins, né? Rapaz. É muito prevalente. E aí a gente que trata, homens ou mulheres. Tudo quanto é tipo de câncer no rim, câncer na bexiga, câncer na uretra, de homem e de mulheres, né? A próstata, que realmente só o homem que tem, né? É específico do homem. Mas a gente trata muito de mulher, trata todos os problemas urinários da mulher, de micção, incontinência urinária, né? A gente o urologista também que faz esse tipo de tratamento. A pedra no rim em mulher grávida é mais comum por quê? A pedra no rim na mulher grávida ela tem a seguinte formação. O útero ele comprime um pouquinho o ureter, né? O ureter é o túbulo que leva a urina do rim até a bexiga. E aí o útero ele acaba comprimindo um pouco. Nisso a urina ela não passa tão bem como se não tivesse essa compressão. Então essa urina fica mais parada lá. Essa urina ficando mais parada, os cristais que são formados nela, eles se precipitam de uma forma maior do que no paciente que tem esse fluxo normalizado. Entendi. Né? E no homem? Então, por que eu estou com pedra no rim, meu Deus? O que aconteceu? Eu não estou bebendo água? Existem algumas causas, né? Primeiro, uma tendência familiar importante, tá? Uma tendência familiar importante. A ingesta inadequada de líquidos, né? Então tem que tomar bastante líquido para evitar formação de cálculo. A alimentação conta muito, alimentos ricos em sal,
né? Só de qualquer tipo, enlatado, embutido, gaseificados, proteína animal, carne vermelha em especial, né? Muita carne vermelha também ajuda nessa formação, tá? E algumas outras doenças, patologias mesmo, que ajudam a formar, né? Hiperparatiroidismo, problemas de reabsorção de cálcio, e aí tem várias outras, algumas síndromes que podem causar também. Então, aqueles pacientes que têm cálculos de repetição, a gente tem que fazer uma análise certinha metabólica, de urina, para a gente tentar evitar ao máximo que esse paciente tenha uma recidiva. E no caso do homem, para ele tirar a pedra no rim, é só fazer uma massagenzinha, a pedra desaparece? Como que é o processo? A gente chega no consultório implorando para tirar a pedra, né? Quem teve cólica de rim mesmo sabe que é bem forte, né? A cólica se dá quando a pedra migra do rim. Quando ela quer sair do rim, impacta nesse túbulo que eu te falei, que é o ureter. Que aí o rim continua produzindo urina, não passa direito e o rim acaba inchando. E essa é a dor mais forte, aquela dor da cólica renal em si, né? Então, muitos pacientes, a gente não espera isso acontecer. Quando a pedra está lá no rim, que precisa de tratamento, a gente já trata ela dentro do rim, seja por cirurgia pelo canal, tá? A gente... pelo canal da uretra? Pelo canal da uretra. Né? Mas como que é isso? Você vai com bisturi lá? Não, a gente entra com uma câmera de vídeo, tá? Uma câmera flexível. Uma câmera de vídeo? Que doloroso! Fibra ótica, né? Hoje em dia, fibra ótica é mais fácil. Tudo sobre anestesia, né? Entendi. Anestesia tem que ser sempre em hospital, anestesia geral ou anestesia rápida. Uma morfina, de repente? Anestesia geral mesmo, anestesia geral. A gente entra, é como se fosse um videogame mesmo, né? A gente que beleza, vai assistindo na TV, como se fosse um controlando, parecido, né? Aí a gente coloca o laser dentro e quebra essa pedra. Algumas pedras maiores a gente trata pelas costas, né? Com buraquinho, entra dentro do rim e quebra essa pedra também, com buraquinho pequeno. Ultimamente, as cirurgias de corte aberta já não têm sido muito utilizadas, né? Só quando a gente não tem disponibilidade desses equipamentos que a gente faz essa cirurgia, que geralmente é desnecessária. Na vesícula também você faz esse tipo de... Vesícula a gente faz também, né? A gente faz pela formação nossa de cirurgião geral, tá? Mas na nossa especialidade a gente fica mais com as pedras nos rins mesmo. Um refrigerante dá pedra no rim? Um refrigerante é gaseificado, é rico em sódio, então... da pedra no rim. Caramba, rapaz. Eu bebo um refrigerante com uma frequência bacana, assim. Então, quem forma a rim... A gente não vai restringir completamente tudo, né? Eu acho que nem é esse o foco de uma dieta, da alimentação, né? Claro que pode consumir alguns tipos de alimento, o churrasco que eu falei, uma carne vermelha, né? A gente não vai falar para o paciente parar de comer churrasco, né? Mas, não vai fazer isso uma rotina, né? Você não vai pôr na sua rotina comer carne todos os dias vermelha. A gente vai tentar dar uma variada aí e para cada paciente vai ser um tratamento individualizado. Entendi. E agora com relação a... Você falou que é especialista em cirurgia também. Já foi procurado para fazer cirurgia de aumento de certas partes do corpo ou não? A gente procura. Não, eu pergunto que eu tenho um amigo meu, né? Trabalha ali no som da TV. Então, aquele seu amigo que você me falou... Aquele amigo seu que você me falou que estava querendo fazer cirurgia de aumento peniano. Isso é verdade? Porque você vê na internet assim, um monte de coisa. Na internet você vai achar N coisas, N mentiras, N... a gente fala picaretagem, né? Existe muito isso, né? Existe muito charlatanismo no meio da internet, tá? Cirurgia para aumento peniano, a gente só vai fazer em quem tem micropênis, que é uma doença, tem um paciente que não tem nenhum desenvolvimento do pênis e que a gente quer alongar um pouquinho para ele proporcionar para ele ter uma atividade sexual, tá? Essa cirurgia... Qual que é o tamanho de um micropênis? Menor que 4 centímetros, né? Nossa! Então, não, é micropênis mesmo. Hoje em dia o tamanho do pênis ele é muito banalizado, né? Não existe um tamanho padrão, um é maior, existem diferenças de tamanho, né? Mas isso não vai interferir na atividade sexual dos homens ou muito menos a parte de prazer para as mulheres. Então essa cirurgia muitos procuram, a gente sempre orienta, essa cirurgia ela pode ser mutilante, o paciente pode até perder o pênis mesmo nessa cirurgia, né? Ou às vezes ficar com disfunção erétil. A gente vai aumenta o tamanho do pênis, mas o paciente fica sem função. Então essa cirurgia não é reconhecida por nenhuma sociedade brasileira, nenhuma sociedade internacional também reconhece essa cirurgia de aumento de pênis para pacientes com pênis normal que não tem um micropênis. Então só em caso de micropênis. Não existe, não adianta passar gel, não adianta comprar produtos de internet,
Comprar bombinhas. Comprar bombinhas, tá? Isso acaba fazendo deformações no pênis e às vezes podendo causar até disfunção também do órgão. Caramba, que coisa, hein, rapaz? Isso. Entendeu, né? Respondido aí? Tá respondido? Daqui a pouco, depois do intervalo, tem mais dúvidas aqui com o nosso doutor Matheus Rosa, urologista. É já depois do intervalo. De volta com personagens, hoje recebendo o doutor Matheus aqui, médico urologista. Doutor Matheus, nós estamos aí na época do Novembro Azul. Isso. Né? É uma data importante, né? Que a gente brinca Com um certeza. pouco com o tema. Não dá para fugir, né? Da brincadeira, como todo bom brasileiro tem que brincar. Mas é uma coisa muito séria, o Novembro Azul. Com certeza. Né? Como que é a questão do câncer de próstata hoje no Brasil? Então, o câncer de próstata hoje no Brasil, ele é muito prevalente. Né? 1 a cada 6 homens podem ter câncer de próstata, vão ter câncer de próstata. Né? Nossa, 1 a cada 6 homens, muito incidente. alto. A gente estima aí que para 2018 a gente vai ter cerca de 68 mil novos casos, né? É muito. Sendo que ainda 20% a gente está detectando em fase avançada, que a gente não vai conseguir fazer o tratamento curativo para esse paciente. Né? E ainda 20% dos homens morrem pelo câncer de próstata. 20% dos homens que têm o câncer ainda morrem. E é uma doença completamente tratável. Né? Isso que a gente tem que... Por isso que a campanha é tão importante. A gente tem que levar esses homens ao urologista, para esses homens fazerem o diagnóstico precoce, para se a gente achar esse tumor, achar em fase inicial, para a gente conseguir oferecer o tratamento e livrar essa pessoa do câncer. Né? Por que o homem não vai no urologista, doutor? Existe ainda o... Primeiro que o homem já é mais desleixado que a mulher, né? Se a mulher, eu só vou no médico se a mulher quando não eu puxar a orelha, não vai. Né? Outra coisa, quanto à próstata. A próstata não dá sintoma nenhum. Né? Então, não dói? Não dói, não cresce, nem nada? Ela pode crescer, né? É um outro tipo de doença, né? O crescimento dela, que aperta o canal e dá problemas para urinar, o jato fica fino, né? E isso é muito comum também nos homens, tá? Mas isso não tem nada a ver com a próstata, são doenças diferentes. Uhum. A próstata, o tumor dá na parte periférica dela. Então, até ela comprimir o centro, ela já tem que estar numa fase, esse tumor já tem que estar numa fase avançada. Né? Então, por não ter sintomas, o homem fala assim, eu estou bem, não estou tendo nada, não sinto nada, estou indo bem, e não vai procurar o urologista. Né? E o outro motivo é ainda o preconceito que existe em torno do toque retal. Imagina, preconceito bobo esse, né? Mas, doutor, não tem como identificar se o cara está com câncer só olhando? Eu acho que você está, eu acho que não tem jeito ainda. Então, a gente tem os outros exames, né, que ajudam na detecção do câncer de próstata. Quais são esses exames? Aquele exame PSA, que é o exame de sangue, né? Porém, só esse exame isolado, a gente vai perder aí de 15% a 20% dos homens que têm próstata. Ou seja, que tem tumor de próstata. Ou seja, cada 10 homens que só ficar avaliando o PSA, a gente vai perder 2, 3 pacientes aí com câncer de próstata sem realizar o toque. Sim, tá? não tem jeito. Então tem que ser os dois, não tem jeito. Né? É um exame fácil, é um exame indolor, tá? É um exame indolor. É um exame que tem baixo custo, não tem, só precisa do médico, não precisa de laboratório nem nada para olhar, né? E é um exame com uma acurácia muito boa. Né? A gente faz o toque retal, existe esse preconceito, mas a gente tem que desmistificar isso. Isso vem diminuindo com as campanhas de Novembro Azul, eu acho que o envelhecimento da população, as pessoas que têm mais jovens que estão entrando aí na faixa dos 45, dos 50 anos, já vem com um preconceito menor, mas ainda a gente encontra um bloqueio nisso sim. Não pode deixar de ainda tem um receio do povo ainda. O receio encontra um bloqueio nisso. E como que é esse exame? Vamos ser detalhista aqui. Certo. Aí, através do toque,
quando o senhor está com o dedo no exame, o que você sente? Se tiver um negócio diferente, é porque a gente preocupante. Sente como se fosse uma pedra. A gente palpa a próstata, né? A próstata tem uma consistência fibroelástica, que a gente chama, né? Como se a gente palpasse a ponta do nariz, né? Esse apertar é a consistência da próstata. A próstata é isso aqui? Isso, é como se fosse a minha tá essa boa. consistência. A minha tá boa, a minha tá ruim, não. Essa consistência. E aí, quando tem um nódulo, é da consistência de palpar um osso, por exemplo, palpar o queixo. Então, você está palpando uma consistência pétrea ali. Então, nisso a gente já vê que pode ter o tumor de próstata. Tá? Não é certeza que vai ter, mas ele pode ter. Se a gente suspeitar através do exame de sangue ou através do toque retal, aí a gente vai ter que pedir a biópsia. Né? A biópsia que vai dar a confirmação para a gente. E a biópsia tem que tirar um pedacinho da próstata? A biópsia tem que tirar. A biópsia comum, ela tira 12 fragmentos. Via transretal também, com aparelho de ultrassom, sob anestesia. Coloca uma agulha fina e essa agulha fura a próstata em 12 lugares e tira um pedacinho. Né? Sempre tem que ter agulha. 12 pedacinhos. Não tem jeito. Sempre tem que ter. Não tem jeito. É um exame, às vezes, desconfortável, mas que com certeza vai, se for diagnosticado, vai salvar uma vida e, principalmente, vai salvar a sua qualidade de vida. Né? Uma coisa é você falecer aos 85, 90, estando doente há 15 anos, 20 anos. Outra coisa é você falecer sem ter doença nenhuma, tendo uma qualidade de vida muito boa nesse tempo. É totalmente diferente. O senhor tem ideia de quantos exames já fez desse daí? Ai, não tem. Tem ideia de quantos voltaram com flores? Até hoje ninguém mandou. Que insensíveis. Flor, né? Mas já teve alguma situação engraçada assim na hora do exame? Já, claro. Isso a gente tem. Acho que quase todos. Corriqueiramente, todo colega já teve. Às vezes eu me lembrei agora de 2 meses atrás. A gente falando com pessoa mais de idade, o senhorzinho tem um problema já para escutar, e a gente já falando, vamos ter que fazer o exame de próstata. Não, tudo bem. Deitou, baixou a roupa, tal. A gente examinou. Quando foi na hora de fazer o toque, o senhor deu um pulo. Não, comigo não vai, vai fazer. Opa. A gente pensa às vezes que estava bem orientado, né? Que a gente sempre tem que orientar muito bem antes de fazer o exame, né? Muito bem, mas aí às vezes concordava, escutava, sim, tá tudo bem, não estava entendendo, não estava ouvindo bem. Né? De repente assusta, nunca mais voltou lá. Não, esse paciente depois voltou. Não deu nada? Problema não, bom? Não então valeu o exame. Valeu o exame, claro. Tem que fazer o exame, tem que fazer com... Quando o homem vai fazer esse exame, ele costuma entrar com a esposa, quando é casado ou não? Como que é? Geralmente fica aqui comigo. Geralmente é a esposa que entra junto, até para ver se o marido vai fazer, né? Então, entra junto, o marido com aquela cara, a esposa já quase puxando, né? Mas não, vai fazer sim. Né? A gente não faz na frente da esposa, não sei quando o paciente quer, né? Mas a gente faz... Não, minha esposa vai olhar, tem a área reservada que a gente faz o exame, que é bem Tu nunca ficou com vontade de rir, assim? Às vezes você acorda um dia mais animado, hoje eu vou fazer um exame, de repente... Não tem isso. Ali dentro do consultório é totalmente profissional, você não... É corriqueiro. Eu não sei se um paciente faz uma piada, descontrai o ambiente, a gente acaba rindo junto. Você vai falar, e o inverso? O paciente que faz o exame começa a rir? Existe paciente que entra tenso, tem paciente que entra brincando, isso varia muito e a gente respeita isso, a gente sabe como conduzir isso bem para fazer o exame tranquilo. E é bom ressaltar que é um exame que, apesar de a gente brincar e tudo, salva vidas, com certeza. Isso que a gente tem que colocar para a população. Realmente salva vidas o exame, né? Associado ao exame de sangue, né? E é uma coisa banal, né? Um exame banal, não afeta a masculinidade de ninguém, né? É totalmente factível fazer o exame. Com esse negócio da tecnologia, já tem gente que às vezes desconfia, estou sentindo uma coisa, vão mandar uma foto aqui para o doutor, porque você disponibiliza o Zap para os seus clientes, né, para os seus pacientes. Sim. Eles mandam coisa pelo Zap ou não? Às vezes os pacientes conseguem por internet também, né, que a gente deixa à disposição, fica disponível, mas a gente às vezes recebe coisas até cômicas, né? Às vezes você está almoçando, estou com um problema aqui, eu posso te mandar foto? O WhatsApp nunca vai substituir uma consulta, né? A gente não precisa mandar foto, vai no consultório, a gente vê, né?
certinho, mas isso acontece muito. Acontece. É um nude Tipo, meio paciente, desagradável. igual você fez aqui, meu amigo tá com problema assim, e aí manda eles falam mensagem. isso, eles usam essa do meu amigo. Fala. Isso aí não tem jeito. Né? Mas aí a gente sempre orienta, né? O WhatsApp, essas tecnologias é uma coisa que veio para auxiliar, é uma coisa bacana, muito boa, mas não dispensa de forma nenhuma avaliação. O importante é ir no médico. De quanto em quanto tempo? Em que idade que é a ideal? avaliação da próstata, a partir dos 50 anos, todos os homens até os 75 anos. O calado já está na hora de fazer? Já está na hora de fazer. Né? Por que você não fez ainda? Olha, cara. Marcar semana que vem pra ele. Não, mas você tá com tempo aí agora ou não? Agora não dá. Depois que acabar o programa, nós damos um jeito nisso daí. Então, a partir de 50 anos para os homens em geral e a partir dos 45, um pouquinho antes, para quem tem histórico familiar positivo, para quem é da raça negra, que tem uma tendência maior a ter tumor de próstata e quando tem é mais grave. É mesmo? E para pacientes obesos, tá? Paciente com obesidade mórbida também tem que começar essa investigação após os 45 anos. Obesidade mórbida só. Obesidade Quem está um pouquinho acima do peso... Um pouquinho acima, ainda dá uma segurada aí, né? Porque eu tenho um amigo meu que também está fora do peso. Um pouquinho acima do peso. Agora, com essa relação que você falou dos homens negros, eles têm uma incidência maior de câncer de próstata? Tem uma incidência maior, por fatores genéticos, né? É mesmo? Então, tem uma incidência maior de câncer de próstata e quando tem o tumor, eles podem ter o tumor mais agressivo, né? Então, a gente tem que diagnosticar antes para a gente poder tratar esses pacientes de maneira adequada. E o senhor recebe muitos pacientes negros lá ou não? Que negros, se preocupam com brancos, isso? Todos os tipos, né? A gente recebe bastante. O que eu falei, tem diminuído muito o preconceito, né? Os pacientes têm procurado mais. E a gente fazendo o exame, o resultado para fazer o diagnóstico é muito bom. O paciente sai satisfeito. Já aconteceu do senhor pegar um paciente que tinha a doença e você diagnosticar e falar, se tivesse vindo um pouquinho antes, talvez não teria... Com certeza, todas rotineiramente. É mesmo, rapaz? Rotineiramente a gente recebe aquele paciente, que a gente vê o exame do PSA já muito elevado, a gente faz o toque retal já bem alterado, e a gente faz a biópsia, esse paciente às vezes já tem um tumor que não estava lá. E você fica pensando, né? Pô, se ele viesse alguns anos atrás, a gente com certeza conseguiria cuidar desse paciente melhor. Que pena, hein? Né? Acontece muito, muito. De perder paciente também já aconteceu contigo? Acontece, claro. Né? Acontece, mas esses pacientes com tumor metastático, tumor grave, eles podem ter várias complicações depois, metástase óssea, né? Então, insuficiência renal, por compressão. Esses pacientes acontece de chegar pacientes em estados já mais terminais que a gente acaba perdendo, sim, no hospital. E do paciente que quiser um pouquinho antes, dos 40, pode? Você tem que sempre conversar com o seu médico, discutir qual que vai ser o benefício de você iniciar essa investigação antes, né? Só se tiver um histórico... Tem um histórico, às vezes o paciente muito ansioso, você tem que conversar e explicar para eles os riscos e os benefícios de achar essa doença um pouco antes da hora. A gente coloca esse tempo para a gente achar a doença, porque o tumor de próstata tem uma evolução lenta, né? Então, se a gente fizer o diagnóstico aos 45, mesmo que esse tumor começou aos 43, a gente consegue detectar ele no estágio ainda precoce, né? E aí a gente consegue oferecer esse tratamento. Claro que o tratamento, com a tecnologia, com tudo que vem hoje em dia, ele tem causado o mínimo de dano para os pacientes. Mas a gente vai expor esse paciente, né, a uma possibilidade das consequências do tratamento, tanto se for radioterapia, que é um tipo de tratamento para o câncer de próstata, quanto para cirurgias, né, cirurgia laparoscópica, cirurgia convencional aberta, né, todas elas têm os seus riscos. É o que eu falei, tem diminuído muito com as tecnologias novas, com a tecnologia laparoscópica, com menor sangramento, e a gente consegue fazer com que esses pacientes fiquem com poucos sintomas após, né? Uma das complicações sequelas, isso. Algumas complicações que podem acontecer, por exemplo, da cirurgia, até da radioterapia, às vezes o paciente ter uma perda da potência sexual, né? E às vezes o paciente ficar com incontinência urinária. É um número baixo desses pacientes que ficam com incontinência urinária, cerca de 7%, né?
Pacientes com impotência sexual é um pouco maior, cerca de 30%, 40%. A gente tem que orientar bem os pacientes e tem que discutir em conjunto qual que vai ser a melhor forma de tratamento para ele. Qual que é o índice de cura para a pessoa que descobre que tem o câncer? Em fase precoce? Na hora que descobriu, na hora certa. Em fase precoce, na hora certa, acima de 90%. Nossa, Acima isso de é muito 90%. bom. Daí é o tamanho da importância do exame. Né? É muito bom o resultado do tratamento. Acima de 90%, o paciente fica curado e fica livre do tumor. Agora, quando é descoberto em fases mais tardias, esse número cai muito. Né? Em fase avançada, a gente não vai conseguir, a gente só vai conseguir tentar dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente e estacionar esse tumor do jeito que está. Que ótimo. Doutor, só para a gente encerrar, o senhor que é urologista, o senhor gosta de apontar o dedo na cara das pessoas ou não? Não, acho que ninguém deve fazer isso, nem o urologista, né? O senhor gosta de um dedo de prosa? É meio difícil. Um dedo grande ou um dedo pequeno de prosa? Não tem problema, vamos fazer o dedo de prosa aí, conversar. Tem um dedo bom para negócio? Já abriu um negócio? Tem um dedo bom pro negócio. Coisa boa. Ué. Isso é importante, é fundamental na profissão. Fundamental. Eu acho que esse tipo de humor a gente tem que... É horroroso. Já está desinfetando. Foi um prazer receber aqui no programa. Obrigado, viu? Eu que agradeço Esclareceu o convite. bastante, foi divertido e foi esclarecedor também. Eu Isso é que importante. agradeço o convite, a gente fica à disposição, tá? Não só eu, como toda a equipe lá do Instituto, que você já conheceu lá, do Instituto de Urologia. Sim, obrigado, pessoal muito gentil lá. A gente fica à disposição de vocês. Muito obrigado novamente pelo convite. Obrigado a todo mundo por ter assistido. Obrigado você. Acabou o Personagens de hoje. Semana que vem a gente volta com outro personagem ilustre aqui de Varginha. Obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau. E agora vamos pro exame do Zé Roberto. Vamos pro exame do Zé Roberto. Vamos lá, Zé. Pode tirar a calça aí. Vamos lá.